o livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 8 até o 18. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes e nos dê discernimento para entendermos as verdades espirituais reveladas na tua palavra. Repreenda toda a oposição espiritual, alcance, ó Deus, com esta mensagem, a tua igreja, o teu povo, edifique o corpo de Cristo e que tudo seja feito para a glória do teu santo nome. Esta é nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a nossa mensagem, o título: Vencendo o desânimo sob os cuidados de Deus. Vencendo o desânimo sob os cuidados de Deus. E eu queria fazer uma breve introdução, falando um pouco a respeito do profeta Elias, que é, depois do nosso Deus, a personagem principal desse texto bíblico que nós acabamos de ler. Elias foi um profeta de Deus que viveu em Israel por volta aí do século IX a.C. Deus o enviou para falar contra o rei Acabe, rei de Israel, e também contra o povo de Israel, por conta da apostasia, o afastamento do Senhor, e também por conta da idolatria, especialmente a adoração ao falso deus Baal.
O profeta predisse que não choveria e por mais de 3 anos houve seca na terra, trazendo muito sofrimento e miséria a todo o povo. Esse confronto com o rei Acabe acabou suscitando o ódio do rei e também de sua esposa, a maligna rainha pagã, sacerdotisa do deus falso Baal, Jezabel. Elias, então, permanece escondido junto ao riacho de Querite, onde ele bebia das águas daquele riacho e era alimentado por corvos. Deus enviava corvos para sustentar, alimentar o profeta de Deus, seu porta-voz. Secando o riacho, Elias desloca-se à cidade de Sarepta, onde foi sustentado por uma viúva. Deus usou Elias em oração para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. E certamente os irmãos devem se lembrar quando Elias orienta aquela mulher que estava numa situação de miséria, pronta e aguardando a morte, de tal maneira, uso poderoso de Deus, que o Senhor multiplicou a farinha e o azeite, e aquilo serviu para sustento da mulher, da viúva, de seu filho e também do profeta. Ainda em obediência a Deus, o profeta Elias se encontra novamente com o rei Acabe, e ele desafia tanto Acabe quanto os profetas de Baal. No Monte Carmelo, Elias vai provar que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Baal era uma falsa divindade. Exatamente quando Deus envia fogo do céu para consumir tudo que estava no altar. Depois Elias acaba mandando matar todos os profetas de Baal e alerta o rei Acabe que ele iria orar e que Deus enviaria chuva novamente. Entenda que isso era muito importante, porque Baal era uma divindade da fertilidade. E ali, com aquele desafio espiritual no Monte Carmelo, o Senhor se revelava como o único Deus vivo e verdadeiro. Após tomar conhecimento das novidades, especialmente a morte dos profetas de Baal, Jezabel faz uma promessa. Ela diz que vai tirar a vida do profeta Elias. E a partir deste momento, a partir destas graves ameaças de Jezabel, Elias acaba se acovardando e acaba fugindo da terra de Israel. A Bíblia diz que tamanho era o medo e o desânimo que se desenvolvera no coração do profeta Elias, que ele chega a pedir a própria morte a Deus. Veja que interessante, ele estava fugindo para salvar a sua vida, mas tamanho era o desânimo, o desespero, que ele pede a Deus que dê cabo da própria vida dele. O desespero faz todo esse tormento na mente humana. Dirigido pelo Senhor, após receber os cuidados de um anjo, Elias vai ao Monte Sinai, o Monte de Deus, no extremo sul de Judá, onde ele fala com Deus. O Senhor vai o reanimar, o enviar de volta para o serviço. O ministério terreno de Elias termina quando ele é elevado para o céu num redemoinho, diante de um carro de fogo com cavalos de fogo. E eu faço ainda menção importante no Novo Testamento da conhecida passagem do Monte da Transfiguração, na qual Elias aparece conversando com o Senhor Jesus e com Moisés a respeito do plano de redenção, da obra de salvação realizada ou a ser realizada por Cristo Jesus. Meus irmãos, eu faço esse breve relato sobre a vida e o ministério do profeta Elias, para que você compreenda que mesmo olhando para a vida, esse ministério desse grande homem de Deus, esse grande profeta, extremamente usado por Deus, ele que presenciou e foi instrumento nas mãos de Deus para realizar grandes sinais e prodígios, ainda assim, este homem também
foi abalado, ele também titubeou na fé. O profeta Elias não estava imune às fragilidades humanas. Tiago, meio-irmão de Jesus, escreveu sobre Elias como um exemplo de alguém que orou com fé e milagres aconteceram. Mas Tiago não deixa de destacar que Elias era uma pessoa normal, uma pessoa como qualquer outra e vulnerável, que tinha dificuldades, fragilidades, limitações. Logo depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, o profeta Elias teve medo e ficou desanimado, porque suas expectativas de que o povo de Israel, e talvez até de que o rei Acabe e Jezabel se voltassem para Deus, foram totalmente frustradas diante das graves ameaças daquela rainha pagã. O desânimo pode nos acometer também. Eu e você também podemos ser acometidos pelo desânimo, pelo desespero. Como mortais, podemos ficar desanimados diante de dificuldades. Mas com a restauração do profeta Elias, nós aprendemos algumas preciosas lições para vencermos o desânimo sob os cuidados de Deus. Eu queria compartilhar com vocês 4 lições de como vencer o desânimo sob os cuidados de Deus. A primeira lição: os cuidados com o corpo contribuem para vencer o desânimo. A primeira lição: os cuidados com o corpo contribuem para vencer o desânimo. A necessidade mais urgente para a recuperação do profeta Elias era física, era sua saúde física, o seu corpo. Antes de falar com Deus, o profeta descansou debaixo de uma árvore no deserto. Por 2 vezes foi servido por um anjo com pão e água. Percebam que eu estou falando aqui de 1 Reis, mesmo de capítulos anteriores, o 17, o 18 e todo o capítulo 19. Elias, portanto, comeu, bebeu, dormiu, e na força daquela comida foi sustentado na viagem ao Monte Horebe. O Monte Horebe é o Monte Sinai, o Monte de Deus. Por vezes, irmãos, é necessário priorizar as necessidades do corpo antes de atender às necessidades espirituais. Dormir bem, repito, dormir bem é recarregar as energias e promover disposição, verdadeiro descanso de tudo que causa estresse, gerando o tão almejado bem-estar. Relaxe antes de dormir. Nada de celular ou qualquer coisa que estimule o cérebro. Eu quero fazer uma sugestão a você que me ouve. Todos os dias, no mínimo meia hora antes de você deitar-se para dormir, eu sugiro que você ouça louvores, hinos de adoração bem suaves. Ou quem sabe que você separe um tempo antes de deitar e dormir, fazendo a leitura de salmos. Você vai perceber como vai ser bom para a sua saúde espiritual e também para a sua saúde física e emocional. Outro aspecto importante que nós aprendemos com a experiência do profeta Elias, da sua recuperação, é a questão da alimentação. Uma alimentação balanceada também contribui para a prevenção do desânimo. Os famosos hormônios da felicidade, como a dopamina, a endorfina, responsáveis pelo bem-estar, dependem de substâncias presentes em alimentos saudáveis. Portanto, nós aprendemos com a experiência do profeta Elias
que descansar, um sono regular e ter uma alimentação saudável é importante para uma vida de qualidade, para viver melhor e também para vencer o desânimo. Embora não haja uma indicação expressa no texto bíblico, nós podemos inferir que a atividade física regular também é benéfica para a restauração do desanimado. Veja que o profeta Elias teve uma longa caminhada. Ele percorreu de Jezreel até Berseba 160 quilômetros. E depois de Berseba até o Monte Horebe, o Monte de Deus, aproximadamente 300 quilômetros. Irmãos, não tinha avião, não tinha automóvel, veículo automotor, não tinha nenhum transporte movido a qualquer tração animal. No caso ali, no máximo, ou ele andava, pelo que a Bíblia diz, ele caminhou, ou usava o lombo de um animal. E além de uma longa caminhada, ele ainda também teve uma demorada caminhada, no mínimo aí 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. E é significativo que esta viagem do profeta Elias até o monte de Deus tenha levado 40 dias. Talvez como parte de sua recuperação, de sua restauração, Elias teve bastante tempo para meditar. Em sua solitude, ele pôde refletir sobre sua vida e o seu ministério. Foram 40 dias e 40 noites. Já o aspecto da numerologia bíblica indica que 40 significa provação. Quando aparece o número 40 na Bíblia, geralmente está vinculado à ideia de provação. Moisés, por 40 anos, cuidou do rebanho de seu sogro Jetro no deserto, antes de ser instrumento nas mãos de Deus para ser o libertador do povo de Israel do Egito. O povo de Israel também passou 40 anos no deserto, porque não confiou em Deus para entrar na terra prometida. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele passou 40 dias no deserto, antes de ser tentado pelo inimigo de nossas almas e antes de obter aquela triunfante vitória com o poder da palavra de Deus e na força do Espírito Santo. Elias, portanto, estava sendo provado antes de ser totalmente restaurado. Revigorado fisicamente, descansado e bem alimentado, agora Elias precisava da recuperação espiritual. E por isso ele foi até o monte de Deus, ele foi até a presença de Deus. Foi no Monte Horebe, o Monte Sinai, que a recuperação de Elias se completou. Em Horebe, o profeta Elias entrou numa caverna onde passou a noite. A caverna é uma ilustração para quem está desanimado, já que nas noites escuras do desânimo, a pessoa pode sentir-se como num lugar escuro, isolado, solitário e até mesmo distante. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos: os cuidados com o corpo contribuem para vencer o desânimo. Segunda lição: a palavra de Deus é indispensável para vencer o desânimo. A palavra de Deus é indispensável para vencer o desânimo. Elias desesperou porque não esperou a direção de Deus, a palavra do Senhor, como era seu costume. Sua decisão foi motivada não pela fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas pelo medo. O medo levou o profeta Elias a fugir da dificuldade, do problema, bem como sedimentou o terreno no seu coração para o desânimo. Medo e desânimo podem levar à fuga e ao isolamento,
prejudicando todas as áreas da vida de uma pessoa. Para vencer o medo, é preciso enfrentá-lo, sobretudo na direção da palavra de Deus, sob pena de ser dominado e vencido por ele. Assim como a inimiga de Elias, a maligna Jezabel, incutiu medo em seu coração, o inimigo de nossas almas, o diabo, pode fazer o mesmo em nossas vidas, promovendo desequilíbrio, desânimo e desespero. O desânimo faz desistir, parar, entregar os pontos, jogar a toalha e, por fim, suscita uma grave crise espiritual. Nós lemos no versículo 9, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Glória a Deus por isso, mas Elias, depois daquela retumbante vitória no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, daquele momento até este momento, não mais dava ouvidos a Deus. Mas aqui, novamente, o profeta tem o reencontro com o Senhor. Mais uma vez, Elias ouve a palavra de Deus, e é por meio dela que se pode vencer o desânimo e ser restaurado espiritualmente para voltar ao serviço do Senhor. Quando questionado por Deus, o profeta Elias mostrou sua fidelidade do passado, mas baseado numa justiça própria, um coração em si mesmado, condenando o povo de Israel e apontando-o como causador de todos os males e todo o problema. Elias acreditava que era o único fiel a Deus. Muitas vezes acontece assim, irmãos. A pessoa com medo e desanimada acredita que é superior ou melhor que as outras, que somente ela está certa e todo mundo errado. O dia mau vem para todos. Em algum momento de nossas vidas, passaremos por medo e desânimo em diferentes níveis. Devemos enfrentá-los, deixando de olhar somente para as dificuldades, para as circunstâncias da vida, mas olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, essa segunda lição importante, a palavra de Deus é indispensável para vencer o desânimo. A terceira lição, ouça, a presença de Deus é indispensável para vencer o desânimo. Todos nós, como eu já disse, estamos sujeitos aos infortúnios da vida. A morte de uma pessoa querida, o desemprego, crise financeira, divórcio, traição, enfermidades. Tais circunstâncias e tantas outras podem causar o desânimo. Em Querite, Deus usou os corvos para cuidar de Elias. Debaixo da árvore do deserto, Deus usou um anjo para cuidá-lo. Mas no Monte Horebe, o monte de Deus, o próprio Deus estava presente, cuidando de seu servo abatido. O Senhor lhe disse, nós lemos, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. A palavra de Deus diz que o Senhor fortalece as mãos desfalecidas e fortifica os joelhos vacilantes. Ele é o Deus que salva, o Deus em quem podemos confiar e nada temer. Foi na presença de Deus que o profeta Elias teve uma nova perspectiva da situação por que ele passava e teve seu ânimo restaurado. Assim como fez por Elias, o Senhor presta socorro espiritual e quer sempre restaurar seus servos desanimados. Deus nos encoraja a sermos fortes e corajosos,
a não ficarmos desanimados, nem termos medo, pois Ele é o Senhor Deus presente em qualquer lugar, para onde formos. O Senhor Jesus, a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra, ele diz que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação do século. Por causa do sangue de Jesus Cristo ou de sua morte, podemos entrar com confiança na presença de Deus. Podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé. A presença de Deus é indispensável para vencermos o desânimo. E, finalmente, a quarta lição. O amor de Deus é indispensável para vencer ou para vencermos o desânimo. No texto lido, o vendaval, ventos fortes, o terremoto e o fogo são manifestações do poder de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava neles. Estas manifestações que não retiraram Elias da caverna, perceba no contexto bíblico, nos lembram da teofania, aquela manifestação visível de Deus no Monte Sinai, o morro fumegante, descia fogo do céu, o monte onde Moisés recebeu a lei do Senhor. Portanto, nós podemos aqui entender que o vendaval, o terremoto e o fogo, essas manifestações do poder de Deus, ilustram ou simbolizam exatamente a lei de Deus, ou a sua força divina. Essa força divina não mudou a condição de desânimo de Elias. Não foi suficiente para restaurá-lo espiritualmente. Assim como a lei não tirou Elias da caverna, Israel também não poderia deixar seus pecados e voltar-se para Deus por meio da força dos mandamentos de Deus. Nesse sentido, o Senhor não estava naquelas manifestações, na força, isto é, Deus não castigaria Elias com vendaval, com terremoto, com fogo, com o seu poder de juízo e castigo. Deus não falou a Elias pela lei, mas pela graça. Deus não restaurou o profeta Elias por meio de sua força, mas pelo seu amor. O suave sussurro, lá do versículo 12 que nós lemos, expressão de sua graça ou amor, foi eficaz para retirar o profeta Elias da caverna, isto é, para restaurar o seu vigor espiritual. No versículo 13, diz o seguinte: quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, sinal de reverência, de reconhecimento de que Deus estava presente. Saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, repetindo a mesma pergunta, lá do versículo 9, o que você faz aqui, Elias? Semelhantemente, a lei divina não pode tirar ninguém do desânimo. A lei de Deus expressa o seu caráter, ela é perfeita, mas ela não capacita ninguém a abandonar o pecado ou a sair de uma situação de dificuldade. Ninguém pode deixar seus pecados e voltar-se para Deus por meio da lei divina. Esta força, aqui no contexto, é um instrumento de castigo divino. Somente no poder do amor de Deus, revelado na pessoa e na obra de Jesus Cristo, é que pode haver restauração espiritual de pessoas decaídas por conta do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus em Cristo
assegura que haja um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, em arrependimento e fé, confiando que Jesus Cristo é Senhor e Redentor e Salvador. O amor de Deus é indispensável para vencer o desânimo. Mais uma vez veio aquela pergunta: o que você faz aqui, Elias? A resposta de Elias foi a mesma que ele deu anteriormente no versículo 9. Ele permaneceu por um tempo em sua atitude severa e de julgamento contra Israel. E veja a direção de Deus: volte pelo caminho por onde veio, no versículo 15. O profeta Elias estava agora restaurado e pronto para cumprir o seu serviço. Ungir 2 reis, Azael da Síria e Jeú de Israel, que seriam, junto com o profeta Eliseu, sucessor de Elias, instrumentos nas mãos de Deus para castigo, julgamento sobre os inimigos de Deus e sobre todos aqueles que permaneciam impenitentes, sem arrependimento de seus pecados. Quando o Senhor restaura seus filhos, ele tem por propósito que estes retomem o serviço. No caso da Igreja de Cristo, que retomem o serviço cristão e não que fiquem deitados em berço esplêndido, acomodados numa área de conforto. Deus mostra a Elias que ele é o soberano Senhor que reina e governa sobre tudo e sobre todos. Não havia motivos para temer Jezabel ou qualquer outra pessoa ou nação. Mostra ainda que Elias não era o único servo fiel. Ele não estava só. Havia 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal, que não beijaram, provavelmente, uma menção à imagem de Baal. Elias ainda seria substituído por Eliseu, isto é, a obra do Senhor teria continuidade, pois nada e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Essa história, meus irmãos, tem uma mensagem para todos nós, especialmente para aqueles que estão desanimados quando dizem: já basta, Senhor, não aguento mais. Os cuidados com o corpo, a palavra, a presença e o amor de Deus são indispensáveis para não esmorecermos. Sob os cuidados de Deus, podemos vencer o desânimo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tua palavra. Senhor, nós lançamos sobre ti nossos fardos, nossas dificuldades, confiando que tudo sustentarás. Livra-nos, ó Pai, de nossos temores e de nossas tribulações. Tua palavra é viva e eficaz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E na tua presença não precisamos temer mal algum. Teu amor nos consola e leva embora todo o nosso medo. Teu poder nos restaura e nos mantém seguros. Ó Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tens feito por nossas vidas e suplicar o teu perdão pelos nossos pecados e por nossas falhas. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus.